Sindam todos cumprimentados. Aqui fala Muhammad Faiz Sufo e hoje nós iremos falar, ou seja, iremos dar continuidade falando das normas de contabilidade. Hoje iremos falar da norma 17, que é o número 17 nesse caso, que fala acerca das locações. Falando das locações, iremos abordar ou selecionei alguns assuntos importantes que eu acho alguns assuntos que eu acho que são mais importantes acerca das locações. Temos o objetivo, temos o âmbito, iremos falar da classificação das locações, iremos falar da locação nas demonstrações financeiras dos locatários e das divulgações. E iremos ter mais alguns pontos adicionais que também são essenciais para a nossa compreensão, para a compreensão da mesma norma. Objetivo. Qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem o objetivo de estabelecer, ou seja, o objetivo desta norma é o de estabelecer para os locatários e para os locadores as políticas contabilísticas a aplicar e as divulgações a fazer em relação às locações. Âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de todas as locações que não sejam locações para explorar ou usar minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares, e licenças relativas a películas cinematográficas, gravações em vídeos, peças de teatro, textos, manuscritos, patentes e direitos do autor. Podemos chamar de copyrights. Contudo, esta norma não deve ser aplicada como base para a mensuração de propriedades detidas por locadores que sejam contabilizadas como propriedades do inventário, né? Isso iremos ver isso conforme vimos no vídeo passado, quando falamos dos ativos tangíveis de investimento, né? E também propriedades de investimentos disponibilizados pelos locadores através de locações operacionais. Vimos também na norma 16, o vídeo que foi lançado ontem, ativos biológicos detidos por locatários através de locações financeiras. Também vimos quando eu falei da norma 9, agricultura, ativos biológicos, ou ativos biológicos disponibilizados pelos locadores através de locações operacionais. Também vimos na norma 11, agricultura e ativos biológicos. Classificação de locações. Para efeitos desta norma, uma locação é um contrato segundo o qual o locador concede ao locatário o direito de uso de um ativo por um período de tempo acordado. Contudo, ou seja, de um período de tempo acordado, contrato o pagamento de uma renda ou uma série de rendas nesse caso. A definição de uma locação inclui contratos, né, para o aluguer de um ativo que contém uma cláusula que dê àquele que aluga a opção de obter a propriedade do ativo após o cumprimento das condições acordadas nesse caso. A classificação de locações adotada nesta norma baseia-se no limite até ao qual os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo locado permanecem no local ou no locatário, nesse caso.
É, uma locação é classificada como uma locação financeira se ela transferir sub, é, substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do correspondente ativo. Uma alocação é classificada como uma alocação operacional se ela não transferir substancialmente todos os riscos, né, e vantagens inerentes à propriedade correspondente ativo. Como estava a dizer, né, ou locações operacionais, né, os pagamentos de uma locação operacional deve ser reconhecida como um gasto numa base igual e constante durante o prazo de locação, a não ser que uma outra base sistemática seja mais representativa no modelo temporal de benefícios, nesse caso. Locações nas demonstrações financeiras dos locadores. Primeiro podemos começar falando da locação nas demonstrações financeiras dos locatários. Para nossa melhor compreensão, irei tocar no ponto das locações financeiras no reconhecimento no momento inicial. No início do prazo da locação, os locatários devem reconhecer as locações financeiras como ativos e passivos nos seus balanços por quantias iguais ao justo valor do ativo locado ou, se inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos da locação, qualquer deles determinado no início da locação. A taxa de desconto a usar no cálculo do valor presente dos pagamentos mínimos da locação é a taxa de juro implicada na locação, se for praticável determiná-la, ou a taxa incremental de financiamento do locatário, caso não seja. Quaisquer custos de direitos iniciais do locatário são acrescidos à quantia reconhecida como um ativo. Continuando falando das locações nas demonstrações financeiras dos locatários, é falar da mensuração subsequente. Os pagamentos mínimos da locação devem ser repartidos entre o encargo financeiro e a redução do saldo remanescente do ativo. O encargo financeiro deve ser imputado a cada período durante o prazo da locação, de forma a corresponder a uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. As redes contingentes devem ser registradas como gastos no período, ou seja, nos períodos em que forem suportados. Para determinar se um ativo locado está em paridade, uma entidade tem que aplicar a norma 18, que iremos falar no próximo vídeo, que fala da imparidade dos ativos. Nessas locações que acabamos de falar, nas demonstrações financeiras, como eu havia dito, são locações financeiras. Agora irei falar de locações operacionais. Daí que surge algo na nossa cabeça. Ou seja, agora já podemos compreender que existem dois tipos de locações financeiras e operacionais dentro das locações nas demonstrações financeiras dos locatários. E ainda tem dos locadores. Como eu disse, para nossa melhor compreensão, iremos começar dos locatários. Agora vamos falar das locações operacionais. Depois de já termos falado das operações financeiras. Locações operacionais. Os pagamentos de uma locação operacional devem ser reconhecidas como um gasto numa base igual e constante durante o prazo da locação, a não ser que uma outra base sistemática seja
mais representativa no modelo temporal de benefício do utilizador. Agora iremos falar das locações nas demonstrações financeiras dos locadores. Locações financeiras, reconhecimento no momento inicial. Os locadores devem reconhecer os ativos relacionados a uma locação financeira nos seus balanços e apresentá-los como uma conta a receber por uma quantia igual ao investimento líquido na locação. Substancialmente, numa locação financeira, todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade legal são transferidos pelo locador e por conseguinte, as quantias da locação a receber, equivalentes aos pagamentos dos locatários, são tratados pelo locador como reembolso de capital e rendimento financeiro para recompensar o locador pelo seu investimento e serviço. Mensuração subsequente sobre as locações financeiras nas demonstrações financeiras dos locadores. O reconhecimento do rendimento financeiro deve basear-se num modelo que reflita uma taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido do locador na locação financeira. Um locador procura imputar os rendimentos financeiros durante o prazo da locação numa base sistemática e racional. Esta imputação do rendimento baseia-se num modelo que reflete um retorno periódico constante sobre o investimento líquido do locador na localização, ou seja, na locação financeira. Os pagamentos da locação relativos ao período, incluídos os custos de serviços, são aplicados contra o investimento bruto na locação, não só para reduzir o capital, mas também o rendimento financeiro não obtido. A estimativa dos valores residuais são garantidos usados no cálculo de investimento bruto do locador. Numa locação são regularmente revistas se houver uma redução na estimação do valor residual não garantido. A imputação do rendimento durante o prazo da locação é revista e qualquer redução nas quantias estimadas é imediatamente reconhecida. Agora iremos falar das locações operacionais, das demonstrações financeiras dos locadores. Os locadores devem apresentar os ativos relativos a locações operacionais nos seus balanços de acordo com a natureza do ativo. O rendimento proveniente de locações operacionais deve ser reconhecido como rendimento numa base igual e constante durante o prazo da locação, e não ser que outra base sistemática seja mais representativa do modelo temporal no qual o benefício do uso do ativo locado seja reduzido. Os custos, incluídos a amortização, suportados na obtenção do rendimento da locação, são reconhecidos como um gasto. Os custos diretos iniciais suportados pelos locadores com a negociação e contratação de uma locação operacional devem ser acrescidos à quantia registrada do ativo locado e reconhecidos como um gasto durante o prazo da locação na mesma base de reconhecimento da locação. Para determinar se um ativo locado está em imparidade
uma entidade tem que aplicar a norma 18, que fala da imparidade dos ativos. Agora iremos falar da venda seguida de locação. É uma transação de uma venda seguida de locação compreende a venda de um ativo e a sua subsequente locação. O pagamento da locação e o preço de venda são geralmente interdependentes por serem negociados como um pacote. O tratamento contabilístico de uma transação de venda seguida de locação depende do tipo de locação envolvida. Se uma venda seguida de locação resulta numa locação financeira, qualquer excesso da venda sobre a quantia registrada não deve ser imediatamente reconhecida como um rendimento por um vendedor locatário, devendo, em vez disso, ser diferido e amortizado durante o prazo da locação. Agora irei falar das divulgações nas demonstrações financeiras dos locatários. Os locatários, para além de satisfazerem os requisitos da norma 25, que iremos falar num dos vídeos, que norma 25 que eu falo dos instrumentos financeiros, devem fazer as seguintes divulgações. Locações financeiras. Para cada categoria do ativo, a quantia líquida registrada à data do balanço, uma reconciliação entre o total dos pagamentos mínimos da locação futuros à data do balanço e o seu valor presente. Além disso, uma entidade deve divulgar o total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do balanço e o seu valor presente para cada um dos seguintes períodos: menos de 1 ano, mais de 1 ano e menos de 5 anos, mais de 5 anos. As rendas contingentes reconhecidas como gasto durante o período. O total dos futuros pagamentos mínimos de sublocação que se espera receber nas sublocações não canceláveis à data do balanço. Locações operacionais. O total dos pagamentos mínimos da locação futuro nas locações operacionais não canceláveis para cada um dos seguintes períodos: menos de 1 ano, mais de 1 ano e menos de 5 anos, mais de 5 anos. O total de futuros pagamentos mínimos de sublocação que se espera receber nas sublocações não canceláveis à data do balanço. Divulgações nas demonstrações financeiras dos locadores. Os locadores, além de satisfazerem os requisitos da norma 25, os instrumentos financeiros devem fazer as seguintes divulgações. Para as locações financeiras, uma reconciliação entre o investimento bruto na locação à data do balanço e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação a receber à data do balanço. Além disso, uma entidade deve divulgar o investimento bruto na locação e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação a receber à data do balanço para cada um dos períodos seguintes: menos de 1 ano, mais de 1 ano e menos de 5 anos, mais de 5 anos. Os rendimentos financeiros não obtidos. Locações operacionais. O total dos pagamentos mínimos da locação futuros nas locações operacionais não canceláveis e para cada um dos períodos seguintes:
menos de um ano, mais de um ano, menos de 5 anos, mais de 5 anos. O total das rendas contingentes reconhecidas como o rendimento durante o período e uma descrição geral dos contratos de locação. Tendo terminado a parte teórica, agora iremos passar para a parte prática, ou seja, iremos desafiar casos práticos com base naquilo que ouvimos, ou seja, iremos tentar resolver o problema de locações em casos práticos para a nossa melhor compreensão. Temos aqui o seguinte exercício que diz: a Companhia Industrial da Matola adquiriu uma máquina com recurso a uma operação de locação financeira. O processo de compra da máquina foi de 90 mil meticais. O processo todo da compra da máquina foi de 90 mil meticais. Tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos, com rendas pagáveis mensalmente. Aqui, o custo que tivemos para adquirir a máquina foram de 90 mil meticais. Ou seja, o preço da compra da máquina foi de 90 mil meticais. Tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos, com rendas pagáveis mensalmente. Ou seja, nós, os 90 mil meticais, pagamos durante 3 anos. 90 mil meticais que diz, ou seja, que representa o custo da compra da máquina. O que o exercício diz? O exercício diz para contabilizar esta operação na óptica do locatário. Temos que contabilizar esta operação na óptica do locatário. Existe uma diferença. Nós podemos optimizar, ou seja, calcular este problema como nós fôssemos o locador, mas aqui temos que contabilizar na óptica do locatário. Os lançamentos serão, iremos usar a conta 322 que fala dos equipamentos básicos e na conta 4614 que fala dos fornecedores de investimento de capital, locação financeira. Para lançarmos a solução para este problema, iremos fazer, no momento da locação, iremos debitar na conta 322 equipamentos básicos, 90 mil meticais. E iremos creditar o mesmo valor na conta 4614, fornecedores de investimentos de capital, locação financeira. E como no exercício vem que a companhia industrial adquiriu uma máquina com recurso a uma operação de locação financeira. O preço de compra da máquina foi de 90 mil meticais, tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos, com rendas pagáveis mensalmente. Então, iremos fazer lançamentos mensalmente, ou seja, lançamentos que representam mês por mês. E como é que serão feitos? Iremos fazer pelas rendas pagas, ou seja, iremos debitar na conta 4614, que é a conta fornecedores de investimento de capital, locação financeira, pelo valor do capital amortizado. Iremos debitar na conta 6917, a criar juros suportados de locação financeira pelo valor dos juros. Iremos creditar na conta 121, que é depósito hora, pelo valor total das rendas, ou seja, iremos somar o valor de cada renda e iremos debitar na conta 121, depósito a ordem. E como aqui vem
no mesmo exercício vem com e no mesmo exercício iremos fazer pela amortização de período, que iremos debitar na conta 651, amortização de períodos ativos tangíveis, iremos creditar na conta 382, amortizações acumuladas, ativos tangíveis, o valor determinado pela divisão dos 90.000 meticais pelo número de meses de vida útil que foi estimada. Este é o nosso exercício, o primeiro exercício. Agora iremos passar para o segundo exercício. O nosso segundo exercício diz o seguinte: uma empresa vendeu no início do exercício N, ou seja, do exercício N, um imóvel de por 500.000 meticais. Esse montante foi determinado através de uma avaliação efetuada por uma entidade independente e especializada. Esse imóvel está registrado na contabilidade por um ativo líquido de 140.000 meticais, assim segregado. O custo foi de 230.000 meticais, a amortização acumulada foi de 90.000 meticais. Simultaneamente com a venda foi celebrado um contrato de locação pelo prazo de 25 anos, que corresponde à vida útil do edifício. Revertendo o imóvel para a empresa no fim da locação, as rendas são pagas mensalmente. Procede a contabilização desta operação. Aqui trata-se de uma locação financeira, uma vez que o imóvel reverte à empresa no final do contrato de locação. O prazo da locação corresponde à vida útil do edifício e o valor atual dos pagamentos mínimos da locação corresponde ao justo valor do imóvel no início da locação. Assim, a contabilização será efetuada. Iremos debitar na conta 121 depósito à ordem 500.000 meticais. Iremos debitar 500.000 meticais. Porque o lançamento foi debitado na conta 121 depósito à ordem? Porque a empresa vendeu no início do exercício. A empresa vendeu, não houve nenhuma estimativa e não houve nenhuma conta a prazo. Por isso, fica depósito à ordem em 500.000 meticais. Iremos creditar na conta 3212, que é a conta que faz dos edifícios administrativos e comerciais, 230.000 meticais. E iremos novamente debitar na conta 382 amortizações acumuladas 90.000 meticais, porque é a amortização acumulada que fomos dado. E iremos creditar na conta 4929 rendimentos diferidos, outros 360.000 meticais. E pela venda iremos debitar na conta 3212 edifícios e outras construções, 500.000 meticais. E iremos creditar na conta 4614 fornecedores de investimentos de capital e locação financeira. Pelo contrato de locação financeira iremos debitar na conta 651 amortização do período ativos tangíveis, o valor de 1.166.000,66. Iremos creditar na conta 382 amortizações acumuladas, ativos tangíveis, o mesmo valor que é 1.166,67 meticais. Pela depreciação mensal, que é de 350.000 por 300 meses, iremos debitar na conta
na conta de 2.513 locações financeiras, o valor de amortização de capital. Iremos debitar na conta 6911 juros financeiros obtidos, valores dos juros. Iremos creditar na conta depósito à ordem o valor da renda paga. E pelo pagamento das rendas mensais, e iremos debitar na conta 4929 rendimentos diferidos, o valor de 1.200 meticais. Iremos creditar o mesmo valor na conta 7631 ganhos de investimentos de capital, alinhação, pelo rendimento mensal do crédito diferido 360 mil meticais por 300 meses. Aqui termina o nosso vídeo. Para quem tiver alguma dúvida ou caso de dúvida, peço para que deixe no comentário e nós iremos fazer um vídeo específico só para responder as dúvidas. Esperamos até no próximo vídeo. E obrigado pela atenção.